Então, bom dia para todos, que eu ainda não falei. É um prazer começar 2022 com o Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos. É, eu não sei se dá para eu descrever em palavras assim o quanto para mim isso tem um significado mesmo existencial, de que a gente falava um pouco como ele foi importante nesses tempos que a gente tem vivido. Ele existe tão pouco tempo também, né? Porque é desde 19 de setembro de 2020, mas ao mesmo tempo com muita intensidade. Essa é a minha forma de enxergar o círculo, assim. Especialmente porque nós, no ano de 2021, nos envolvemos muito com a comemoração do centenário do Paulo Freire. Isso é uma avaliação que a gente tem que fazer também, e que, então, muitas ações, muitas atividades, e, ao mesmo tempo, a continuidade do círculo com as suas também ideias desde o começo, daquilo que a gente queria fazer. Então, hoje, eu pensei da gente fazer mesmo aquele dia que a gente chama de planejamento circulante, né? Que é o dia que a gente vai planejar aqui juntos como que vai ser nossa temporada, primeiro semestre de 2022, porque a gente tem, claro, já, assim, delineado um caminho, né, que a gente tem trilhado, mas a gente também tem que, ao mesmo tempo que a gente vai fortalecendo alguns passos desse caminho, acho que outros também a gente pode avaliar e ver se eles são mesmo os passos que a gente quer dar, como que a gente pode caminhar a partir dessa avaliação que a gente vai fazendo também de tempos em tempos. Essa é uma lógica nossa, né, assim, de fazer a, a nossa o nosso planejamento e a nossa avaliação de forma contínua. A gente está sempre fazendo, né, uma avaliação e um planejamento, e uma avaliação e um planejamento, para que o círculo seja mesmo aquilo que a gente quer que ele seja, para que a gente se sinta parte, e aí também que ele seja e fique cada vez mais interessante para que a gente o habite, né? Ele tem que também nos identificar, também nos fazer sentir parte. Então, o pertencimento, né? Então, acho que hoje, ei, Rogério, ei, Ilana, Vani, Sônia, que eu não falei, bem-vindes. Acho que é importante a gente, então, fazer esse movimento de. Hoje mesmo é uma conversa, né, em que a gente vai falar um pouco. A gente fez um questionário, muito mais o questionário era para eu pegar os endereços de vocês, não tinha muito outro objetivo a não ser esse, conhecer, claro, vocês um pouco mais em relação a algumas poesias que eu pedi, por exemplo, e aprendi, e hoje nós vamos ter também a oportunidade de escutar, mas a ideia era que, porque eu não vou falar essa surpresa, eu vou esperar chegar, e o primeiro que receber a surpresa, porque ontem que eu fui ao correio, porque como sempre houve atraso, a minha intenção era que vocês recebessem antes da reunião, mas nem tudo sai do jeito que a gente planeja, as pessoas têm seus tempos também, não é? Então, demorou para chegar, e só ontem que eu consegui colocar no correio. Então, deve chegar em breve para vocês, e aí, quando chegar, a gente comemora a chegada. Então, a partir desse diagnóstico também, né, que a gente fez no formulário, assim, nem um diagnóstico, mas pelo menos uma troca inicial, em que a gente já conversou um pouco dos interesses, né, da onde cada um gostaria de ficar nos tempos, e acho que isso pode ser aí também um norte para a gente, ou uma perspectiva, pelo menos, para a gente pensar como que a gente vai planejar o círculo 2022, ok? Essa é a minha ideia, mas eu queria começar com poesia, porque acho que nós estamos precisando da sensibilidade humana, de mais humanidade, especialmente porque ainda estamos no tempo remoto. Então, eu pedi para algumas pessoas fazerem uma poesia,
E hoje vocês vão ver aqui que a gente tem gente que deu um tempo do círculo e voltou, nem vou falar que saiu, deu um tempinho do círculo e voltou, né? Tem gente que está chegando hoje, a Ingrid e a Mara, que também penso que deve estar chegando, e a Juliana, são 3 pessoas que chegariam hoje. E gente voltando, e gente também que saiu, né? Que esse ano também vai ter que dar um tempo. A gente também tem esse movimento no círculo, né? Por conta das vidas mesmo, pessoais e profissionais que vão exigindo escolhas, e a gente vai aí entendendo isso como parte do círculo mesmo, né? Então, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu tenho que dizer isso sempre. Duas pessoas eu acho que foram muito responsáveis pela criação do círculo, e é o Gabriel, que ainda não chegou, e o Leonardo, porque a gente já tinha feito a disciplina enfim, a gente já tinha várias histórias, nós 3, eu, Leonardo e Gabriel, e aí eles sempre insistiam comigo de que precisava criar um espaço que não fosse disciplina, que eles já estavam cansados de fazer disciplina comigo, chega, não, não dava mais para ter essa relação, que eles queriam uma outra coisa. E eu confesso para vocês que eu sou sempre muito medrosa, eu penso demais, e aí eu penso e repenso e repenso. E eles, não, Camila, vamos, 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 e fomos. E então o Léo é uma pessoa que eu acho que eu tenho sempre que reconhecer a importância dele. Eu acho que a gente era um trio assim que funcionava muito bem, com as qualidades e características e limites de cada um, a gente funcionou muito bem. Então eu queria começar com o Léo, falando a sua poesia, para a gente começar a manhã de hoje. Bom dia a todos aí, a todos, todas, todes. É um prazer estar de volta aqui. Obrigado pelas palavras, Camila. Nós somos um trio, ainda que temporariamente a correria separou um pouco. Estamos voltando aí firme e forte às atividades. E, como para começar, eu trouxe Manuelzinho, mora no meu coração aqui. Trouxe um clássico que tem uma poesia que tem uma importância muito grande para mim, pessoalmente. O menino que carregava água na peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele, para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes nos bolsos. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre os orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro, botando um ponto final da frase. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Ai, Amo Manuel e amo essa poesia. é 2. Eu também amo essa poesia.
acho ela. Sabe aquelas que você ouve e ouve de novo, ela dá um quentinho no coração, assim, parece que ela é sempre bem-vinda em qualquer tempo, né? Especialmente para nós, em cada tempo, e parece que os tempos estão exigentes, né? Então, acho que. Obrigada, Léo, obrigada. Vamos então fazendo assim, de vocês, hora e quando, claro, né? Quiserem, eu fiz um roteirinho aqui só para me organizar, para não me perder na história, nas histórias e nas emoções, né? E por isso vou usá-lo só para a gente tentar se organizar. Mas a ideia é essa, que a gente possa fazer hoje o nosso planejamento, que a gente já faz, né? A partir do caminho que a gente já tem, como que a gente avalia o que foi, e aí caminhar um pouco no sentido do que a gente quer fazer agora no primeiro semestre de 2022. Então, a primeira coisa que eu também queria dizer para vocês é isso, né? Sempre, vocês sabem, já falei isso, mas é que como tem gente nova também, eu vou talvez repetir essa ideia de que toda vez que eu penso no círculo vem uma música, é uma coisa muito interessante, assim, porque talvez tenha a ver com o significado que o círculo tem para mim, então toda vez vem uma música, e na hora que eu fui organizar todas as coisas para o dia de hoje, a música que veio foi Por Enquanto, porque ela tem essa ideia, né, de que a gente está indo de volta para casa, assim. E a minha sensação é de que eu estou voltando para o círculo, né, retomando o círculo em 2022, e eu tive a sensação que 2021, e aí eu quero ouvir vocês também, mas a minha sensação é que 2021, por conta do centenário, a gente afastou um pouco, né? Porque as ações foram muitas, então a gente acabou se envolvendo com outras tantas coisas que acho que foram super importantes, né? Mas isso afastou um pouco. Então a minha música do retorno é essa, né? É pensar que eu estou vindo de volta para casa, o círculo me dá essa sensação de estar em casa, de estar no lugar que eu quero estar, no lugar que me lembra acolhimento, aconchego, possibilidades, sonhos, né? Eu acho que isso tudo é que fez com que eu pensasse nessa música na hora de pensar nesse primeiro dia de retorno em 2021, né? Talvez esse seja também um exercício bom para a gente fazer, o que é que isso fez em vocês também, né? O que é que provocou em vocês como essa possibilidade? Claro que eu recebi várias mensagens, e-mails falando da, da, da alegria do retorno, mas acho que também quem quiser falar o que isso significa, né? Eu sei que tem tanta gente aí que mudou tanto de vida, mas que continua aqui, que tem insistido em permanecer aqui, né? Então, se alguém quiser compartilhar aí um pouco do seu sentimento também, fiquem à vontade. Eu quero, Camila. O grupo, ele me dá muita alegria, e eu comecei, né, buscando algumas experiências, mas ele foi extremamente transformador na minha vida. Eu comecei, e isso, né, participar do grupo parece que foi um alinhamento na minha vida que faltava para as atividades. E eu me envolvi com as atividades que eu já vinha fazendo, só que com essa direção que o estudo de Paulo Freire trouxe para a minha vida. E eu falei para Camila, eu não consigo mais participar, porque eu aprontei tanto, eu criei tanto espaço de debate, porque é isso. O Paulo Freire, ele me parece que foi o sal, o tempero que precisava para as atividades em que eu desenvolvia, e que eu percebi que nesse momento, por mais que a pesquisa
tenha uma necessidade de trazer novidades, nós precisamos de espaço para o diálogo, né? Não só aqui, mas em todas as áreas que eu atuo. Então, eu fui para o diálogo e agora eu estou por aqui, né? De espaços abertos para o diálogo. Então, eu falei para a Camila, eu não consigo participar, eu não vou participar em 2021, né? Não consigo, mas eu volto. Né? Então, agora eu estou em plena execução dos diálogos, né? Cheio de espaços de diálogo, e agora a gente volta para o grupo. Então, eu estou retornando assim, com muita alegria, e chorei muito várias vezes que não pude participar em 2021. Eu desejo que seja um ano bem proveitoso, e eu tenho certeza que quem está chegando vai gostar muitíssimo desse conforto, desse calor que é essas horas do sábado, porque é como se a gente estivesse saindo desse mundo caótico que nós estamos vivendo nesse país, né? E entrássemos numa bolha, né? Porque aqui é uma bolha de pares, de diálogos, né? Muito confortáveis e nutritivos. Obrigada, Camila. Obrigada, Léo. Obrigada, grupo. E é isso. Esse é meu depoimento. Obrigada, Kátia. Nós que agradecemos. É isso, o círculo vai fazendo-se, né, com essas possibilidades aí de que vamos criando juntos. Eu me sinto parte é disso de verdade. Mais alguém? Camila, eu quero falar um pouquinho, mas eu tô na estrada, eu acho que vai cair a ligação. Assim que eu chegar em casa, eu tiver um tempinho, eu falo. Tá bom? Claro, Sônia. A hora que você chegar, Beijo a você todos fala por para nós. enquanto. Boa viagem. Tá, se cair, depois eu volto. Tá, joia. Então, vamos caminhando, né? E aí a gente vai só retomando. Eu queria fazer algumas retomadas disso, que eu falei um pouco no começo, assim, tive a oportunidade de conversar, eu e Léo marcamos, mas não conseguimos, né, Léo? Eu tive uma cólica ontem danada, mas eu e Gabriel conversamos um pouco sobre o que fizemos e como foi esse tempo, né, assim, desde o nascimento do Círculo, lá em 20, o projeto de extensão Inéditos Viáveis na Formação de Professores, que o Círculo, ele surge daí, né, gente, ele era, o projeto de extensão, ele era um pouco mais amplo, mas que dentro desse projeto de extensão, um dos objetivos ou das ações propostas era a criação do Círculo. Então, é aí que surge o Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos, e aí nós fizemos o ano passado o projeto Centenário Freiriano Circulante, o evento que foi junto com a Unicamp, que nós chamamos Jornada Política Pedagógica e Primaveril. Então, para quem não acompanhou, é por isso que a gente acabou se envolvendo demais. Então, eu coloquei aqui para não esquecer, porque como tem gente de fora que não é da UFO, a gente tem um sistema de extensão em que tudo que a gente fez até, eu também consegui fazer isso no ano passado, que foi regularizar as nossas ações extensionistas. Então, eu fiz os relatórios do projeto, do evento, do Centenário Freiriano Circulante, então, vocês já devem ter os certificados de vocês no CIEX, porque eu já recebi. Então, é só entrar nessa página, CIEX UFO, que é dos certificados online, você colocar o seu CPF, pedir para pesquisar, vocês vão encontrar aí os certificados de vocês relativos ao ano passado. Então, ó, aí vai aparecer, eu fiz depois eu mando isso daqui para vocês, só para vocês verem, é para quem não é daqui, né, porque nós da UFO já estamos, obrigada, Léo, obrigada, Mônica, habituados, mas eu não acho tão simples assim para quem é de fora, porque a gente já está muito acostumado, mas para quem é de fora. Então, que a gente tem que clicar naquele maisinho ali, que é que aí abre a ação extensionista e o certificado fica ali para você baixar PDF.
Então, só para avisar, para vocês olharem, porque se não tiver, me avisem, porque aí algo aconteceu, mas todos que participaram das ações estão. Ainda tem aqui o curso, né, que eu não falei, mas tem o curso também, Principiar em Freire, que nós também, um curso de extensão, que também está cadastrado lá, quem participou do curso também está com seu certificado lá. Então, foram mesmo muitas ações, né? Muita coisa que fizemos nesses 2 anos aí, praticamente nem 2 anos, 1 ano e meio de atividade do círculo. E aí, o que eu fiz para 2022? Então, eu encerrei todos esses projetos e ações e cursos e fiz um novo projeto de extensão, que aí agora ele tem o nome de Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos, né? Não é mais aquele projeto Inéditos Viáveis na Formação, ele é Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos. Foi cadastrado em 2022, então agora nós vamos ter o certificado com o nome do círculo, efetivamente, porque vocês vão ter um certificado escrito, participou do projeto Inéditos Viáveis na Formação de Professores. E agora, a partir de 2022, é que fica com o nosso nome real, né? O número do registro é esse, 25695. Quem quiser procurar, a ação já está cadastrada para a gente continuar. É claro que eu tenho aí uma forte intenção, gente, da gente fazer também o cadastro do nosso grupo no diretório de grupos de pesquisa do CNPq também, né? Assim, que a gente possa também ser cadastrado como grupo de pesquisa. Só que para isso, a gente conversou um pouco sobre isso ano passado, a gente tem um grupo circulante de pesquisa, acho que a gente precisa consolidar um pouco melhor o projeto, porque eu queria que a gente, aí sim, tivesse um projeto de pesquisa coletivo e aí cadastraria no diretório do grupo de pesquisa, né? Que isso a gente pode fazer aqui internamente, na ProPP mesmo, na nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós, e aí, com isso, eu cadastraria no diretório. Também nós vamos discutir com o tempo isso, não é só, porque é tanta coisa, são tantas novidades que parece que já passou, mas a professora Nima, lá da Unicamp, ela nos convidou para fazer um grupo de pesquisa interinstitucional, que não fosse só da UFO. Então, nós também temos esta possibilidade, não criarmos o nosso, mas ficarmos junto com o NIMA, e aí não é só o UFO e o Unicamp, tem outras 2 instituições, que agora não vou me lembrar quem são, mas que também estudam, que já tem grupos de Paulo Freire, que estariam conosco. Então, seriam 4 instituições num grupo de pesquisa. Eu gosto muito disso, porque eu gosto né, de ter mais gente, ter mais possibilidades e tal. Mas isso a gente vai discutir em tempo. Hoje, o que somos? Nós somos um projeto de extensão cadastrado no nosso sistema de extensão da Universidade Federal de Berlândia, com esse nome de Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos. Acho que isso também vai ser bom para a gente, né? Até para dar um pouco mais dessa configuração, e aí talvez aí a gente caminhar para esse campo também da pesquisa. Infelizmente, né, a gente podia ter um lugar que fosse assim, olha, entende a gente como a gente é tudo, a gente é extensão, a gente é ensino, a gente é pesquisa, mas não tem, aí a gente tem que ir para o lugar desse, para o lugar daquele, né, porque são espaços institucionais diferentes. Aqui, no formulário, eu pedi para vocês apresentarem algumas sugestões, né? Para 2022, o que vocês gostariam, as caixinhas do sistema, o que vocês gostariam de sugerir. E aí eu trouxe aqui para compartilhar mesmo, né? Assim, o que vocês sugeriram? A realização de atividades culturais, um sarau, um filme, que seja possível analisar à luz do pensamento de Paulo Freire e a organização de um e-book ou algo do tipo. Voltar com urgência, já bateu saudade. Não, eu amo tudo. Que os encontros continuem online para que todos tenham a possibilidade de continuar participando. Gostei muito das leituras coletivas seguidas de diálogo. Um encontro presencial em setembro,
teve mais gente que sugeriu isso, apesar de querer manter as atividades do círculo online, que parece que foi mais também de uma pessoa que falou, mas que a gente também tivesse a oportunidade de um encontro, que fosse semestral, que fosse, mas que tivesse encontro presencial. Sim, acredito que podemos pensar na possibilidade de materializar algumas ações em formato de livro, dossiê, seminário, roda de conversa ou outros formatos. Que mesmo com o retorno das atividades presenciais da instituição, os encontros permaneçam online. Nesse momento, não, mas justifico que minhas disponibilidades de participação serão mensais, no intuito de diminuir minha participação, mas deixá-las, deixar a participação. Essa eu vou dizer que foi até a Laís, que é uma pessoa que participou com a gente muito no ano passado, mas que teve neném, né? O Matheus, então ela agora está no seu período de licença maternidade. Se for possível organizar um encontro presencial no segundo semestre de 2022, se a pandemia diminuir seus efeitos em nossas vidas. Se tudo correr bem esse ano e podermos voltar ao presencial. Acho que seria interessante produzirmos um evento na UF com mostras artísticas, música, dança, recital de poemas, etc. Enfim, produções culturais realizadas por nós no Círculo. E também com estudantes da UF e outros convidados que estejam conectados com as pesquisas, encontros e reflexões do grupo ao longo de 2022. Acho que seria um momento muito lindo para concretizar no final do ano as aprendizagens e trajetórias que compartilhamos por meio das artes. Assim que for possível, encontros presenciais. Respirar o ser professor em qualquer realidade, que haja possibilidade dos encontros acontecerem uma noite durante a semana. Teve esse pedido. Enfim, nós já tentamos isso uma vez, não quer dizer que não possamos tentar de novo, né? Mas essa é uma grande dificuldade, gente, porque achar o dia da noite é que é a dificuldade, né? Teremos muitos sábados letivos e presenciais na rede estadual, mas, enfim, vamos ver. Mais diálogo e interação dos participantes do grupo. Acho que aqui acabou as sugestões que foram feitas, pelo menos no formulário, né? E aí, é claro que eu vejo aí essa ideia das sugestões como possibilidades mesmo, né? Por conta dessas dificuldades que a gente vai tendo mesmo com a realidade. Essa do remoto, né? Esse sempre foi um dilema para o Círculo, né? Por quê? Porque a gente tem muita gente de fora, por conta da sua existência ter começado assim. Então, tem gente do Rio, tem gente de São Paulo, tem gente do Ceará, tem gente de Minas Gerais, mas de outras partes de Minas Gerais, tem gente de Goiás, né? Lana, de Catalão. Então, há essa característica que é muito legal, e ao mesmo tempo também há a necessidade do encontro. Então, mas como eu acho que agora, nesse primeiro de 2022, ainda não dá, né, em termos de pandemia mesmo, para a gente pensar em encontro presencial, eu acho que isso não dá para ser pensado nesse momento, não sei se vocês vão discordar de mim, eu acho que a gente poderia deixar isso para o nosso segundo semestre, né, o segundo tempo, talvez, aí do 2022. Mas abra aí para quem também não escreveu sugestões, se quiser falar, se quiser se posicionar. Eu quero só também chamar a atenção que eu lembro direitinho do nosso da primeira leitura, né, do Educação como Prática da Liberdade, que a gente fez, né, Rogério, um Google Drive para a gente fazer uma escrita coletiva de como que a gente fez aquela leitura, lembro até hoje que foi você que criou, inclusive, e não funcionou. Aí depois nós tentamos fazer um vídeo, né, para as pessoas mandarem o vídeo, também não funcionou.
Nós estamos tentando as formas de registro que não funcionou, que eu digo assim, é, é um tempo diferente, é uma dinâmica que a gente vai assumindo também. Assim, eu acho que o círculo tem essa coisa que é difícil também deixar uma atividade para fazer depois daqui. Não sei, eu também ainda estou conhecendo e vendo como é que nós vamos, mas nós vamos tentando, porque aqui aparece várias vezes, né? Fazer e-book, pensar num evento que a gente possa fazer para divulgação, que seja roda de conversa, é, aquela ideia também de a gente assistir um filme, a gente pode também pensar nisso, assistir um filme e aí discutir a partir do próprio Paulo Freire. Eu acho que a gente pode ir criando essas alternativas aí para os nossos caminhos do encontro aqui, né? Até diversificando e criando outras possibilidades. Alguém quer falar algo? Lembrar algo que não falou? Retomar? Só ainda tá esquentando os motores, Camila. Já já engata. Vamos que vamos. Sim, é assim, não é? Ai, ai, diga, Léo. Eu tô quietinho porque eu tô chegando agora, tô meio perdido. Então eu vou com o povo aí. Diga, Dani. Gente, eu saio atropelando todo mundo, porque para mim tá todo mundo que nem eu nunca vejo quando alguém vai começar a falar. Camila, eu só queria comentar que eu gostei muito daquele formato que a gente teve ano passado, de ter um grupo grande e da gente se separar em grupos menores, porque eu achei que deu pra gente criar laços muito fortes com as pessoas. A gente acompanhou nos grupos menores, por exemplo, no que eu tava, a gente acompanhou o Matheus nascendo, a Sônia entrando no doutorado, acompanhamos a Lohane. Lohane trouxe poemas lindos pra gente. A Lê é uma pessoa que parece que eu conheço há muito tempo, então acho que a gente teve um espaço para ter afeto mesmo. Foi muito bom ter isso e, ao mesmo tempo, ter o um grupo grande que a gente conseguia levar isso para lá. Acho que esse formato é incrível, assim, para a gente ter o que o círculo pretende, né? Que não é só a gente ter a academia, o espaço acadêmico, mas ter a vivência aqui. Era só isso que eu queria falar. E esse grupo especialmente, né, Dani, esse grupo que a Dani fez referência é o grupo que criou, elaborou o curso de extensão Principiar em Freire, que foi o curso que a gente fez com o ABC. Que depois a gente tem que ter um dia para discutir ele, né? Assim, porque para nós foi um processo muito legal, de muita aprendizagem. Eu só não sei se para o próprio ABC, assim, porque muitas dificuldades, né, gente, nessa coisa do tempo, das pessoas participarem e tal, enfim, mas boa observação, assim, para a gente pensar nisso. Talvez os nossos encontros aqui também serem encontros de grupos menores, né, em tempos em que a gente possa aí se apropriar um pouco mais do outro, porque às vezes as 2 horas ficam um pouco. A ideia do Em Praxis também é um pouco isso, né? Que a gente tenha a oportunidade de dialogar sobre a nossa praxis e isso vá nos também fazendo conhecer mais o grupo, o círculo, o que fazem, né? Como pensam o que fazem. Então, mas enfim, vamos pensando aí, juntos. Eu acho que isso é um bom encontro que fizemos ao longo desse caminho. E aí eu trouxe isso daqui só para também dizer que é isso, né? E é uma coisa que a gente vai vendo no círculo, assim, a gente sente muito as ausências das pessoas, mas ao mesmo tempo entende que isso vai fazer parte do nosso processo, né? Uma que se despediu da gente esse ano, e aí ela fez isso oficialmente, foi a Alessandra, que foi do Em Leitura, né? Que participou com a gente aí 2020, 2021. Ela não vai poder esse ano, tá com questões pessoais
que agora vão exigir que ela se distancie do círculo, e é isso. O movimento, a gente já falou no começo, é só para a gente entender mesmo. Vai ter pessoas que vão, em algum momento, saem, outros entram. Essa ideia, e por isso que aí eu lembrei porque fiquei muito triste, sim, com o e-mail da Alessandra, até porque está passando por uma situação realmente muito difícil. Mas a gente já viveu aqui também isso com outras pessoas, né, que viveram isso, que viveram a dureza da vida, né, e aí tem que sair um pouquinho, e Mônica, Denise, que estão aqui hoje, e depois retornam. Então, eu quis mostrar, só que eu acho que vai ser um pouco esse movimento. É bom a gente saber isso, porque vai fazer parte do nosso círculo mesmo. Ora as pessoas entram, ora as pessoas não têm condição de permanecer, e aí veio a Ingrid, a Mara, que teve com a gente, né, a Vani? A Mara não veio hoje, talvez porque não tenha conseguido, mas a Mara, que teve com a gente num evento que a Vani estava também, então ela pediu para entrar, e a Juliana, que está desde o ano passado também pedindo para entrar, e eu falei, vamos esperar o ano que vem, porque aí você já começa no planejamento, porque aí já faz parte, né, do ano de 2022. Então, acho que essa é a configuração do círculo hoje. Nós sempre ficamos entre 30 pessoas, às vezes um pouquinho mais, né? Que eu acho que também é um número bom para a gente poder se conhecer, se reconhecer, né? Ontem, na hora que eu fui encaminhar as cartas para vocês, a moça, eu falava assim, não, esse daí só tem um. Esse daí eu falava nominalmente, assim, a moça do correio, falava assim, ué, mas você conhece todo mundo que você está mandando? Eu falei, eu conheço todo mundo que eu estou mandando as cartas, né? Então, isso acho que é importante, né? Não é para ficar uma coisa sem identidades. Então, é só para dizer um pouco sobre essa nossa realidade, né? Da nossa existência desse jeito. E aí, nessas idas e vindas, eu pedi para a Carol também falar uma poesia para nós, que ela também retorna hoje ao círculo, e para nós é muita alegria que a gente recebe essas idas e essas vindas. As idas a gente se entristece um pouco, mas as chegadas são muito importantes para nós. Então, Carol, conta aí para nós. Bom dia, gente, tudo bem? É com grande alegria, né, que eu retorno. Acho que 2021 foi um ano, assim, de muita culpa e frustração, porque eu queria... a gente tinha, assim, um monte de eventos de Freire, era tudo que eu mais queria, né, era participar de tudo, inclusive desse grupo, e de repente a vida faz assim, né? Porque a gente começa a trabalhar remotamente, os horários aumentando cada vez mais, reuniões, reuniões e reuniões. E aí entrei também no doutorado, então tinha as disciplinas, e aí eu fui ficando assim, realmente sem tempo, né? E a diferença, acho que do remoto é um pouco isso, porque no encontro presencial você tem até o tempo do deslocamento, né? De um lugar para o outro, de uma sala para outra, de um espaço para outro. E no remoto, você saía de uma reunião, clicava num link, né? Assim, quase que imediatamente. Então, você saía de um lugar para outro. Então, foi realmente assim, eu fiquei um pouco perdida com isso. E aí, falei, não estava dando conta mesmo. E me entristeci muito, porque eu falava, era tudo que eu estava precisando para a tese, para a minha existência, etc. E não estava dando conta, né? Mas agora as coisas... deram uma boa melhorada, né? Eu fui afastada para qualificação, o que é muito bom, então a partir desse ano eu já estou afastada, e aí acho que as coisas agora vão fluir. E então estou muito feliz. Uma outra coisa que foi muito frustrante, eu queria muito participar da sua disciplina, Camila. Eu falava, nossa, eu preciso participar dessa disciplina. Então, não sei se você tem intenção de replicá-la, né? Mas se tiver, aí eu gostaria de participar também.
Eu vou oferecer, só para falar, que aí, Carol, mas é porque tem gente que ainda não sabe, né? Esse semestre nós estamos ofertando a disciplina Princípios Éticos Freirianos para a graduação. E no semestre que vem, é porque a UF está tudo bagunçado, às vezes a gente se perde aqui, que ano que eu estou, porque nós na UF ainda estamos em 2020. Então, em 2021, nós estamos na UF. Então, no 2021-2 da UF, eu vou ofertar a disciplina no programa. Então, aí eu acho que é melhor, né? Assim, para vocês que estão lá. Claro que eu acho Perfeito. que vai ser um pouco diferente, mas eu acho que vai ser uma vivência também, espero, né? Vai ser legal. Eba, então tá, então já vou me programar. Que ótimo. Muito bem. Bom, gente, e aí, assim, dentro da... penso que a Camila, assim, o Leonardo, o Gabriel, né, o trabalho que vocês fizeram foi muito inspirador, né? Foi, assim, grandioso também, então quero parabenizar. E aí, na hora que a... e todos vocês, né? Estou vendo a Dani aqui balançando a cabeça também, nos projetos... Enfim, acho que vocês fizeram um trabalho lindo, inspirador. E aí, quando eu tinha que fazer tinha que mandar a poesia, né? Eu fiquei pensando nessa coisa do grupo. E aí eu escolhi um poema da Madalena Freire. Eu não sei se todos conhecem, Madalena Freire é filha de Paulo Freire, ela é formadora, né? Então, ela não está vinculada a nenhuma universidade, mas ela tem espaços de formação, né? Eu tive a feliz oportunidade, assim, de participar dos cursos da Madalena, na época ainda do espaço pedagógico, hoje ela está no ProSaber, tem alguns livros, né, relacionados também à educação infantil e ao ser professor, e aí tem um poema dela que eu gosto muito, que chama Eu Não Sou Você, Você Não É Eu. Não sei se vocês conhecem, eu vou ler. Então ela diz assim: eu não sou você, você não é eu. Eu não sou você, você não é eu. Mas eu sei muito de mim vivendo com você. E você, sabe muito de você vivendo comigo? Eu não sou você, você não é eu. Mas encontrei comigo e me vi enquanto olhava para você. Na sua minha insegurança, na sua minha desconfiança, na sua minha competição, na sua minha birra infantil, na sua minha omissão, na sua minha firmeza, na sua minha impaciência, na sua minha prepotência, na sua minha fragilidade doce, na sua minha mudeza aterrorizada. E você se encontrou e se viu enquanto olhava para mim? Eu não sou você, você não é eu, mas eu sou mais eu quando eu consigo lhe ver, porque você me reflete no que eu ainda sou, no que eu já sou e no que eu quero vir a ser. Eu não sou você, você não é eu, mas somos um grupo, enquanto somos capazes de, diferenciadamente, eu ser eu vivendo com você e você ser você vivendo comigo. É isso. Lindo, Carol, obrigada. Acho que por ser quem é, né, Madalena Freire, e também por ela ter essa reflexão mesmo do que significa essa constituição do grupo, né? E aí, assim, eu vou contando um pouco dessas coisas, assim, para vocês. Primeiro, isso das disciplinas, porque quem também acompanhou, eu não participava do programa de pós-graduação da Universidade, da Faculdade de Educação. Hoje eu estou dentro do programa de pós-graduação e nesse último processo seletivo, a gente já conseguiu colocar uma área temática dentro da linha de saberes e práticas que ficou assim, o pensamento de Paulo Freire na educação pública. Então, em 2020, no processo seletivo de 2021, né,
que a gente teve a primeira entrada para esta linha temática, o pensamento de Paulo Freire na educação pública. E aí, eu já vou ter, nesse ano agora de 2022, porque a pós está no ano normal, né? 2022, 2 orientandos, que os projetos deles foram sobre Paulo Freire. Então, eu acho que isso tudo vai nos fortalecendo, né? De pensar nos grupos, na constituição dos grupos. É claro que eles serão convidados a participar do nosso círculo, mas virão se quiserem, mesmo se isso for desejo, necessidade, porque aquilo que a gente já conversou, né? Assim, não é a intenção que seja um grupo obrigatório, é que seja um grupo mesmo de quem queira cá estar. Então, ainda não foi feita a matrícula, por isso que ainda não fiz o convite, mas assim que fizer a matrícula no programa, porque só depois que fizer a matrícula que a gente pode entrar em contato. Assim eu fui orientada, porque eu tentei fazer antes, mas eles não me deixaram. Então, com isso, talvez a gente tenha aí a oportunidade de conhecê-los, se eles quiserem mesmo vir, nos próximos tempos nossos aí. Então, mais uma vez, né, aquela ideia da pesquisa, de a gente fortalecer isso, porque vai criando aí outras configurações que eu acho que vão chamando as pessoas que estão estudando, que estão falando sobre, trazendo pesquisa sobre Paulo Freire, né, e acho que essa é a ideia. Muito obrigada, Carol, mais uma vez bem-vinda. Dani, está com a mão levantada? Agora que eu vi. Ah, eu esqueci de abaixar da outra vez, Camila. Joia. E aí, até agora, né, gente, essa tem sido a nossa metodologia, assim, ainda não criei aquele que talvez seja o da cultura, assim, do nosso momento de encontro cultural, não sei se a gente vai diferenciar ou se a gente faz dentro dos nossos momentos, desse momento também do filme, né? Eu gosto disso, a gente fez um compartilhamento, né, vocês lembram das séries que a gente viu, Gabriel fez até um tempo de uma série CPF Indica, que eram as séries que a gente tinha assistido. Depois a gente não deu continuidade nisso, assim, mas é uma intenção que a gente também vá por aí vendo como que a gente faz esses entrelaçamentos, né, entre aquilo que a gente está estudando do Paulo Freire e aí as outras linguagens que também trazem reflexões que podem ser aí importantes para nós. Então, o momento em leitura, que é esse que, em todas as avaliações, eles ganham no sentido da importância de manter esse momento, de que foi um momento muito bom, que foi um momento de muita aprendizagem, que foi um momento, desde quando a gente fez lá o primeiro, até hoje, é um tempo que tem sido considerado por nós um tempo importante para a gente continuar no círculo. O encontros, que é esse que a gente encontra com outros grupos de pesquisa, né, ou grupos de estudo, ou grupos que estudam Paulo Freire, né, a gente faz esse movimento de convidar pessoas para virem conversar com a gente. Também não ganha assim avaliações que eu digo de falar, mas eu acho que tem sido um movimento importante, assim, mesmo porque a gente tem sempre trazido com referências que vocês vão dando de pessoas que, sei lá, de alguma forma participaram da trajetória de vocês e vocês queriam chamar para vir aqui conversar com a gente. Estou lembrando da Vani, que ela mesmo que nos sugeriu a professora Ivanilde. O Carlos não está aqui hoje, mas eu queria também que em algum momento a gente chamasse a orientadora dele, que é a Marinês. Enfim, e isso a gente vai cruzando, né, os caminhos aí de outras coisas que vão sendo feitas e a gente vai aprendendo. E depois eu vou falar dele especificamente. O Empraxis é um momento desse que a gente começou, mas o ano passado realmente foi um ano muito atropelado, e o Empraxis teve poucos encontros para a gente fazer já, assim, organizar um jeito de fazer o Empraxis na minha avaliação. E aí, para escutar, o Michael não está aqui, mas eu acho que tem outros
colegas que estavam no grupo circulante do Empraxis. Mas a ideia é essa, é que a gente vá aprendendo também. No caminho não está pronto, é a gente que está fazendo, é a gente que está criando também essas possibilidades. Então, eu estou falando isso tudo que vocês vão ver no formulário, eu pedi para as pessoas dizerem aonde elas queriam ficar, né? E aí, o que mais tem gente é no em leitura, assim. Então, por isso que eu estou fazendo essa breve aqui, a análise com vocês desses tempos. O E-Informação, que foi esse do curso que Dani já falou, que a gente fez o curso o ano passado, foi com o ABC. Esse ano tem uma perspectiva muito legal do E-Informação, que é com a Escola Estadual Maria Conceição Barbosa. O diretor da escola já me procurou. Ele é das Ciências Biológicas, Léo. Ele foi meu aluno na didática geral, e está diretor hoje, e aí ele entrou em contato comigo para ver se a gente queria fazer um projeto lá na escola. Eu gosto muito dessas ideias quando elas vêm de lá, né? Vêm de lá e falam, gente, a gente quer assim, a gente quer isso, vocês topam, vamos fazer esse diálogo, eu gosto. Então, tem perspectivas, né, para a informação. E o em pesquisa também, nós conseguimos, acho que o grupo circulante delinear, mas a gente não conseguiu caminhar muito, a gente precisa, é tudo inicial, né, gente? Veja, num ano e meio não dá, a gente foi mesmo tentando nessa metodologia aí e encontrando o nosso lugar. Eu acho que é isso que a gente faz nesse planejamento, ver o que é que a gente avalia que foi bom e que nos fez seguir o que o círculo pretende, e outros que a gente vai reavaliando e vendo o que não foi tão assim. Então, veja, nos encontros, aí pode falar também quem esteve, né, no grupo circulante que pensou no encontros, mas a minha avaliação deles é assim, eu acho que a gente precisa só no círculo, talvez, se ambientar um pouco com o grupo que vem, para a gente não ficar, na hora que o grupo vier, né, o grupo ou a pessoa representante do grupo de pesquisa, a gente ainda não conhecê-los e conhecê-los ali, mas a gente ter a oportunidade de troca mesmo, né, e aí a gente precisa talvez de quem se colocou para estar nesse grupo foi o Carlos e a Sandra. E aí eu já faço uma proposta para vocês, que é nesse sentido, que talvez a minha proposta é para a gente pensar aqui, né? Mas é que a gente tem a oportunidade de ler alguma coisa do grupo antes, entendem? Assim, para a gente já conhecer o grupo, e esse grupo do professor Celso, que é lá da Federal de Santa Maria, eu, por outras questões, acabei conhecendo o grupo, e eles criaram uma metodologia, gente, que é de círculos dialógicos, que eles chamam círculos dialógicos formativos investigativos. Esse é o nome que eles deram, que é fundamentado, né, assim, a sua essência, no círculo de cultura. Então, eles criaram uma metodologia de pesquisa que está articulada com os princípios freirianos. E conheci por outra razão, mas achei que seria legal a gente conhecer, já que a gente está nesse delineamento aí da pesquisa, como é que nós vamos fazer, que metodologia que poderia ser adequada a uma pesquisa, né, de um grupo freiriano, né? Fui tentar um pouco. Lembra, Rogério, também de um colega que veio Aquela mesa lá do Amazonas, né? O Figueiredo. Guilherme. Guilherme Figueiredo, guitarra, alguma coisa. Aquele lá é um que a gente precisa lembrar. Ele também, eu acho que precisa estar num encontro nosso também, porque ele também falou da pesquisa. Eu fiquei encantada, assim, porque ele trabalha com a comunidade, acho que é ribeirinha ou de pescadores, agora esqueci. Exato. Não é? E ele Os beiradeiros. Mas é muito legal a proposta dele também, assim. Todo mundo que assistiu depois veio falar para mim: nossa, Camila, você viu? A gente precisava conhecer aquilo lá. Então, acho que é um que a gente não pode esquecer.
E esse também que eu achei bem legal, assim, a proposta que esse grupo de pesquisa, eles já consolidaram, já tem pesquisas, dissertações, mestrados, doutorados, com a metodologia de pesquisa deste grupo que criou, né, essa pesquisa nessa perspectiva. Então, eu acho que a gente podia se conhecer, mas aí essa era a minha proposta, assim, a gente, então, leria um texto deles, um texto de autoria deste grupo, ou de referência a este grupo, para a gente, na hora de conversar, já ter conhecimento sobre, né? Porque a minha sensação, não sei se vocês concordam comigo, mas que nos outros encontros a gente estava mesmo conhecendo, a gente não estava interagindo, a gente conheceu os colegas que vieram falar. Eu acho que agora a gente já poderia, né, se vocês acharem assim, poderia pensar nos grupos e aí já fazer antecipadamente, por isso que aí esse grupo circulante precisa se organizar um pouco mais, porque a gente precisa fazer isso com antecedência, né, para todo mundo ter tempo de ler, para a gente ter tempo de conversar um pouco sobre isso. Então, só essa sugestão, não sei se vocês querem dizer algo, se querem falar sobre, se concordam com essa ideia, o que acham. Rogério. Só duas perguntas. Uma é, esse Celso Reis é um que teve um evento que a gente participou com, agora não sei nem de onde que era, não sei se era lá da UFSM, mas no ano passado, eu, você e Carlos apresentamos sobre o Círculo de Estudos e Pesquisa que pregamos num evento. E tinha um outro rapaz lá, é esse Celso Reis ou não? Ou é outro? Porque tinha umas propostas interessantes também, mas agora eu não estou lembrando. Tinha um rapaz lá falando bem empolgado sobre um movimento tanto com as mulheres, lendo sobre feira, enquanto também um espaço de ajuda e de resistência também, enfim. Mas não é esse rapaz não, né? Eu não estou lembrado de onde. É difícil que eu esqueço. Depois tem que achar no retrospectiva 2021 aí os nomes, mas teve muita gente legal que a gente viu, que tinha muitos grupos, muito evento acontecendo de vários lugares, alguns inclusive não tão interessantes. A gente foi convidado para um mercadológico lá, o povo querendo capitalizar em cima do Freire, da universidade. Gente, tem que abrir uma faculdade, né? Gente. Mas, enfim, uma outra coisa que eu queria falar é que, assim, eu não coloquei, no primeiro momento, para participar desses encontros aí, mas vou conversar ainda com o professor Alexandre Cadilho. Ele é linguista aplicado, mas ele trabalha na faculdade, eu não sei exatamente se ele está na faculdade de Educação ou de Linguística, lá na UFJF. Juiz de Fora, eu sei que ele trabalha muito. Ano passado a gente fez um evento lá, que ele trabalha muito na interface assim, entre a linguística e trazendo muito o aporte do Freire num programa que tem lá sobre direitos humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou ver direitinho qual que é o departamento que ele está lá e se ele consegue também trazer, assim, em que medida o Paulo Freire nos ajuda, assim, vindo da linguística aqui, a gente tem alguns atravessamentos aí, mas, inclusive no meu trabalho, eu fico no meio do caminho aí, entre essa área da educação. É difícil pensar nas caixinhas, mas elas existem, né? Mas eu acho interessante a gente pensar em, se for possível, não sei se nesse semestre ou no próximo, trazer pessoas de outras áreas. Por exemplo, o próprio Leonardo aqui, então, assim, nós temos um grupo que é de pessoas de áreas diferentes e que tem uma leitura. Eu acho que isso contribui para o nosso grupo, que eu acho que isso é muito importante, sabe? De conversar com grupos para além dos grupos que tem especificamente do Freire, mas assim, de como em outra área mobiliza o pensamento freiriano para avançar a ciência nas outras esferas também, entende? Mas aí depois eu vejo se troco figurinha lá com o Carlos, Sandra,
ver se eles me colocam nesse grupo aí também, para ajudar a pensar num desses encontros, pelo menos. Joia, Rogério, é verdade. A Hilda está falando aqui que concorda com a ideia. É verdade, por exemplo, aí a Hilda é da área também da saúde, então a gente tem que ampliar mesmo os diálogos, né? Nesses encontros, trazer não só as pessoas especificamente da área da educação, mas também essas pessoas que de outras áreas que dialogam com, né? Eu vou te dar, Léo, só para dizer que aquele evento que a gente participou, eu, você e o Carlos, foi da Universidade Estadual do Paraná. Então, não é o mesmo grupo mesmo, não, né? Aqui é Federal de Santa Maria. Mas acho a ideia do Rogério bem legal, da gente também concordando, da gente fazer talvez uma retrospectiva das pessoas que a gente teve contato em 2021, porque foi muita gente, né? Aqui agora nós lembramos da educação do campo, enfim. Dá para a gente planejar a gente para vir aqui, eu acho que nos próximos 5 anos, de tanta gente que há. Mas acho que é importante a gente ser alimentado. Talvez esse grupo circulante aqui, ele precise ser alimentado. A gente possa criar uma estratégia de receber as ideias de vocês, para a gente só organizar, né? Para não ficar o grupo tendo as ideias, mas organizar as ideias que venham de vocês, das diversidades que somos, né? Nesse grupo. Diga, Léo. Pensando até na professora Ingrid aí, eu acho que, pegando essa ideia do Rogério, o Boal, né, o Teatro do Oprimido, também pode ser uma área bem interessante, com bastante coisa que dialoga com o Freire, né, que é pautada e pode ser alguns encontros bem interessantes. Só para jogar a ideia e deixar aí. Joia, já captada a vossa mensagem aqui e anotada para a gente pensar nisso. Então, tudo bem? Vamos fechar aqui o encontro. Já anotei aqui com essa ideia-chave, assim, da gente buscar a informação de vocês, assim. O grupo vai ser um grupo de busca, não um grupo de definição. A gente vai buscar no grupo E aí, Rogério, já acrescento seu nome também para ajudar nesse grupo aqui, certo? Adiante, então. Espera que agora tudo aqui saiu do meu... O outro é o informação, né? Que a gente já disse, fizemos. Eu queria ter a avaliação deles, gente, para trazer para cá, mas eu acho que isso daqui um dia nós vamos ter que conversar um pouco mais especificamente sobre, mas o que existe é isso, é essa possibilidade aí, as pessoas que se colocaram nesse grupo do informação. O que temos hoje é isto, né? Assim, é um grupo a escola Maria Conceição Barbosa, uma escola estadual, que o diretor é o Bruno Lopes, tem mais um sobrenome que agora não me lembro, mas ele entrou em contato comigo e eu já fiz uma primeira conversa com a escola, um pouco, Carol, que você também vai lembrar, quando o Benê nos levou lá para a escola Shopping Park, que a gente era do GPEC Pop, não sei se é assim que fala a sigla, mas que foi também um movimento muito legal, né? Mais de escuta que a gente fez, de ver as demandas. Eu lembro do Muro das Lamentações. A gente, na verdade, não foi tudo isso, não. Estou só lembrando que aquela foi uma experiência que eu acho que a gente deve lembrar aqui também. Mas foi um primeiro movimento assim de encontro com a escola para ver quais as expectativas os professores tinham, o que eles queriam, né? E aí eu queria só relatar para vocês, porque aí eu fiz 2 momentos, um primeiro momento de manhã e um segundo momento à tarde. O momento da manhã eram com os professores de 6º ao 9º, e o momento da tarde com as professoras de anos iniciais do ensino fundamental. Lá não tem ensino médio, lá só tem ensino fundamental. Anos iniciais e anos finais do ensino fundamental. A reunião da manhã, o encontro da manhã, né, a escuta da manhã, foi
foi assim, contagiante. Os professores estavam super afim, queriam aprender do Paulo Freire, queria ver como é que eles colocavam o Paulo Freire. Era engraçado assim, a fala era assim, a gente fica ouvindo falar do Paulo Freire, mas eu queria saber como é que eu faço para colocar ele aqui nas minhas aulas, na minha avaliação. Foi muito legal, saí da reunião muito animada, assim, o Bruno também, e aí uma discussão que eles já têm acumulada lá, de fazer uma discussão da praxis, que eles querem discutir a praxis deles, assim, como é que eles atuam como professores e quais experiências temos nas áreas para poder dali, né, repensar e refletir algumas questões. Foi bem legal, bem participativo, eu saí bem animada. Diferente foi no período da tarde. Ai, ai. Para minha desilusão como pedagoga, né? Porque aí as pedagogas, você pensa, com as pedagogas vai ser super tranquilo, eu sou pedagoga, né? Com a coisa do encontro de colegas e tal. Não foi, assim, não foi legal, não. É, a minha impressão é assim. Elas não estão afim, elas não estão dispostas, elas não estão com vontade, elas não querem mais, acho que já estão cansadas, talvez, de muitas ofertas, muita gente que vem da universidade, não sei. Eu sinto um pouco, às vezes, até uma raiva da universidade, assim, uma coisa. E por fim, para vocês entenderem como é que foi triste, assim, o final, uma delas pergunta para mim: você vai conseguir aumentar meu salário? Eu falei, eu não, infelizmente, tenho esse poder. Então, eu não posso fazer em relação a isso. Então, enfim, eu estou contando para vocês só para vocês entenderem que a tentativa era fazer com a escola, né? O quê? Eu falava para eles, eu não sei o quê. O que nós vamos ver o que é que vocês querem, o que a gente pode, como é que essa relação pode se dar, mas a ideia é que a gente dialogue em torno da formação, né? Que seja um projeto de formação continuada, mas do jeito que vocês quiserem que seja, como a gente achar possível fazer esse diálogo aí. E os professores de sexto ao nono achei bem animados, bem dispostos, mas as professoras de anos iniciais não se dispuseram. Então, o Bruno depois mandou uma mensagem para mim dizendo se a gente, então, topava fazer o projeto junto com os professores de sexto ao nono, que é quem estava topando. E eu falei, eu vou conversar com o grupo, vou conversar com as pessoas e verem se a gente topa essa empreitada de pensar aí num projeto de formação com essa escola, com professores de sexto ao nono, né, já tem aí mais ou menos delineada essa ideia de que eles querem partir da prática, ou seja, eles também deixaram bem claro para mim, assim, não querem curso de formação, não querem, como a gente fez, né, Dani, no ABC, eles queriam muito um curso, porque eles queriam conhecer o Paulo Freire, não, eles não querem um curso, eles querem uma formação que seja um diálogo a partir da prática, um diálogo a partir da praxis. Isso já ficou bem claro assim, na fala deles, né, e delas, e do próprio Bruno, né, de ser essa mesmo a ideia. Léo. Falando agora um pouco no lugar de fala com o professor de escola estadual, a gente toma muito cuidado, porque até entendo talvez as pedagogas, porque a gente passou pelo GID, né? Não sei se quem é fora de Minas conhece, que é o nosso excelentíssimo gestor novo Zema, o Eletrozema, ele mandou, simplesmente contratou uma empresa aí para melhorar a gestão da escola e simplesmente sobrecarregou todos os professores com um monte de propostas toscas criadas na cabeça de um administrador que nunca pisou numa escola. Então, assim, é surreal. Eu entendo um pouco os colegas quando fala que alguém vai vir de fora com
com uma ideia e geralmente já me dá vontade também de socar a cara da pessoa que está entrando, porque se falarem para mim que eu tenho que fazer, nossa, Camila do céu, se eu te contar, eu participei do GID, eu sou designado, né? Então eu estive em 2 instituições ao longo do GID aí, as 2 estavam com o GID participando, né? Se você vê as sugestões, a vontade de não vou falar aqui só para não deixar registrado palavrões. Mas realmente a gente tem que conversar com muito cuidado e ter um diálogo. Enfim, como a gente vai fazer, mas saibam que tem traumas. Sim, eu não tenho dúvida. Traumas, inclusive, dessa relação da universidade com a escola, e que a universidade é muito responsável por isso, como a gente sempre vai dizendo o que é para fazer, como é para fazer, como é para eles pensarem, como é para eles. Só que e eu sei que eu não consigo desconstruir isso, mas assim, o começo da conversa e toda a conversa e a apresentação do Bruno foi completamente outra, né? Então, mas é muito difícil, eu sei, porque é uma história, né? Como se você tivesse uma história, mas especialmente no estado, assim, de desvalorização docente. A hora que você chega e fala, vamos tentar partir desse lugar, né, de que eu estou valorizando vocês e o que vocês trouxeram, o que vocês trazem, quem vocês são, a trajetória que vocês têm, e talvez isso leve um tempo maior, né? Pode até ser que a gente consiga esse diálogo ainda, né, com as colegas dos anos iniciais, mas nesse primeiro momento realmente foi muito isso, talvez tenha vindo à tona esse histórico de desvalorização profissional, elas conseguiram dar voz, né? Carol? Camila, o seu relato, né, traz uma preocupação que pelo menos eu tenho observado nos últimos anos em relação às professoras alfabetizadoras, principalmente, porque eu acho que existe assim uma crítica ainda muito superficial das nossas colegas, né? Então é como se a Rosa Evelberg ela vai chamar de feijoada epistemológica, né? Então você faz um monte de coisas e você diz, olha, isso não dá resultado, né? Um ranço com Freire. Então, não, eu utilizo Freire, não dá em nada, mas não, né, os princípios freirianos não estão naquela prática, então também não existe uma problematização disso. E agora, nesse desgoverno, né, nós tivemos aí uma desconstrução total de alguns materiais que iam mais no âmbito da alfabetização discursiva, e aí eles agora estão investindo muito nos cursos de formação de professoras e professores alfabetizadores numa perspectiva completamente tradicional, descontextualizada. Então, os materiais que você encontra hoje no governo federal são horríveis, né? Então, é um pouco isso. Essa tem sido minha preocupação. Eu estou pensando até em talvez desenvolver isso no doutorado, mas trazendo aí uma perspectiva de pesquisa colaborativa com professoras alfabetizadoras numa outra perspectiva, um trabalho de resistência mesmo. E como tem sido difícil encontrar esses pares, né, cada vez mais. Então, eu acho que tem tudo isso, tem essa dificuldade das escolas com a universidade, mas tem isso também, uma aposta num outro tipo de alfabetização, né, numa alfabetização tradicional descontextualizada. E agora, infelizmente, fiquei sabendo que esse ano, aqui em Uberlândia, 100% de adesão, né, do Acelera, alguma coisa assim, é um projeto de alfabetização com materiais, né, apostilados, etc., com essa perspectiva. Então, é um desserviço, assim. E aí, acho que agora o trabalho mesmo é resistência. É isso. Não estou conseguindo acompanhar o chat. Não é de rir, não, Carol. É porque eu vi aqui que alguém falou do Augusto Cury, porque foi uma comparação feita com Augusto Cury e Paulo Freire.
naquele momento. É isso mesmo, eu também tenho, Gabriel, hoje vocês sabem, ele não está aqui, né? Mas infelizmente deve ter ocorrido algo, mas ele está no município, ele fez esse curso também um curso do método fônico, né? Porque agora o Ministério da Educação ele tem orientado também o processo de alfabetização como o método fônico fosse a grande descoberta por eles, né? Como se ali fosse resolver todos os problemas da alfabetização que estão centrados numa perspectiva freiriana, que eu não sei também de onde, enfim, é diagnóstico ruim, alternativa ruim, vai ter aí, nós vamos enxergar e vamos ver, mas também só para compartilhar com você que eu tenho a mesma, e eu sinceramente, se tem uma coisa que me desmobiliza é isso, é o que fazer, como é que a gente lida com isso, assim, porque isso quando eu fico muito impactada, eu às vezes me imobilizo até eu ter condição de voltar ao movimento. Mas e a esperança, as pessoas, os relatos que eu escutei, inclusive nessa reunião de pessoas que estavam, é de que o curso que fizeram sobre o método fônico foi o melhor curso que elas já tiveram na vida delas, ou seja, e aí, vê, isso para mim então, onde é que que é que nós precisamos fazer para fazer cursos que sejam os melhores da vida delas, né? Essa que fica a minha pergunta, não é outra, é como é que a gente transforma um curso que não seja de método fônico no melhor curso da vida delas? O que a gente pode fazer para isso, para que isso aconteça? Acho que é essa... Aí tá, a gente quer entrar nesse ponto, porque assim, é aqueles cursos do ponto de vista empresarial, né? Que daí você fala, enfim, é praticamente sistema de recompensa, né? Você vai lá, faz aquela piadinha, já vai lá, supervaloriza os resultados, e é aquela coisa, né? São meias verdades, não vou falar que é tudo mentira, né? Às vezes tem alguma base técnica, mas são meia verdades com sapatênis e aquela meinha de genocídio por baixo, assim, dançando na sua frente, né? A questão é, como é que você compete com isso? Quando você não tem um pensamento crítico. Sim. E eu acho que aí, gente, porque nós vamos ter a oportunidade de fazer o debate, acho que mais profundo também sobre essas questões, mas o que eu acho importante no círculo, por exemplo, a gente não perder essa relação, né, que a gente teve com os movimentos sociais, querendo ou não, a partir do ABC no ano passado, e agora tem esta oportunidade de a gente também estabelecer esse vínculo mais próximo com uma escola, que é a ideia da nossa tentativa de coerência do círculo, né? Assim, a gente está estudando e, ao mesmo tempo, temos junto com a gente uma escola que busca esta formação numa perspectiva que... Então, isso é uma coisa que, para mim, é muito importante, né? Até agora a gente não teve, isso que eu fico pensando, né, a hora que eu vejo a Dani assim, até agora a gente não teve muita oportunidade de fazer uma avaliação um pouco mais profunda e a gente também tomar a decisão, né, ou fazer uma decisão. A gente está acabando sendo sempre buscada, ouvindo da própria escola. Mas eu também gosto dessa coisa da gente aproveitar as oportunidades quando as demandas vêm do próprio movimento ou da própria escola. Então, fica aí, eu acho que isso hoje não precisamos definir hoje, mas ficam as ideias para a gente pensar. Esse é o grupo que se organizou, pelo menos, né, Adriana, Dani, Gabriel, Letícia e Lohane, para estar nessa informação. As pessoas que estão chegando também, se quiserem, ou quem não conseguiu colocar ali, que quiser também se colocar também sem problema, né? E a gente acha que, em relação a isso, voltaria depois para a gente fazer uma discussão um pouco maior. Pode ser? Dani, levantou a... Camila, eu queria só acrescentar que a UFO está com aquele projeto UFO na escola, e que talvez, já que são as professoras aí, né, as do ensino fundamental e médio, talvez a gente pudesse ver algum dia
do pessoal que ficou responsável por essa escola, se a gente podia fazer alguma coisa, porque está sendo gravado, né? Depois a gente comenta numa reunião mais fechada e talvez dê para a gente fazer esse diálogo com eles também e ampliar a nossa participação na escola. E, bom, acho que é uma possibilidade de parceria também. É porque realmente, né? Então já vimos que a informação a gente volta para a nossa pauta, porque o UFO na escola eu ainda não vi o projeto. Você tem o projeto, Dani? Tenho, te mando. Tem? Você me manda, por favor? Porque eu já sei da existência, mas você sabe que quem está coordenando é uma professora da FAGEM. Então, a gente na Faculdade de Educação não conhece, assim, eu sei da existência, mas não sei do que é. Então, eu preciso ver o projeto e aí a gente volta nisso. Pode ser, gente? Alguém tem outra sugestão em relação a este ponto? Podemos fazer assim? E aí, olha aí a quantidade de pessoas não é em leitura. E aí, por isso que eu falei, né? O que disse do em leitura realmente é que a gente acabou. Já ficou muito legal. Acho que os grupos fizeram um movimento. Que é isso, né? Então, nós temos que pensar como é que fazemos com essa quantidade de pessoas que querem ficar aí no em leitura, como é que a gente se organiza. E é outra coisa que nós também vamos ter que, nesse ano, pensar juntos aqui, como é que a gente faz este movimento, porque o próprio curso do Principiar, a gente teve um momento que foi todo mundo, depois um momento que uma equipe coordenadora assumiu, assim. Então, esse foi o melhor movimento? Será que não era melhor todo mundo se envolver em tudo? Será que a gente faz grupos só de coordenação, mas os grupos se envolvem com... Acho que essas questões vão ser sempre nossas questões, nós vamos sempre estar com elas aí no debate, na pauta. Mas aí agora eu quero ouvir, especialmente os colegas que já tiveram oportunidade de participar do Em Leitura, né? Como é que a gente poderia fazer aqui esse desdobramento para a gente organizar os grupos, né? Vocês sabem, eu não sei se todos aqui estão lembrando, mas a gente também fez um formulário lá ainda em 2021 e eu não quis desfazer dessa ideia. Se vocês quiserem se vocês me disserem que é melhor assim, eu farei. Mas se não, eu quis respeitar uma decisão que já tinha sido tomada por nós lá em 2021, de que a gente leria, depois que lemos Pedagogia do Oprimido, a gente leria Pedagogia da Autonomia. Eu até fiz campanha para ser Pedagogia da Esperança, não sei se vocês lembram, mas eu perdi. Quem ganhou foi Pedagogia da Autonomia. Então, eu estou respeitando aquela decisão tomada. Aquela decisão lá foi que o próximo livro nosso é Pedagogia da Autonomia. Então, sendo este o livro, como faremos com a organização desse grupo do Em Leitura, que eu penso que está muito grande, gente. Até vou dizer por quê. Não vejo, a gente aqui também já trabalhou com grupos grandes, mas é o nosso cotidiano, né? É achar o horário para todo mundo, é ver como é que essas coisas todas funcionam. Então, eu ouço para a gente ver o que vocês sugerem aí que a gente faça. Não sei se a gente faria subgrupos, como a gente já sabe que a pedagogia da autonomia também, uma coisa que eu consegui pensar é talvez como a gente tem feito por capítulos, né? A gente acabou fazendo um pouco essa lógica, discutir um capítulo a cada... Se a gente dividiria aqui por capítulos, mas vamos lá, Rogério. Na verdade, uma coisa que eu penso, né, de como tem bastante gente, fica até mais fácil de organizar, porque às vezes, assim, eu queria saber se nós já temos, eu acho que você já tinha falado dos dias, mas não sei se já está programado assim. Quais são os encontros que estão previstos aí para Em Leitura, para as pessoas já tentarem se organizar, mas de todo jeito, do ano passado tinha um grupo, já até coloquei aqui no chat novamente, ó, tem gente já entrando aí, coloquei no chat aqui o link do grupo do WhatsApp, e aí eu acho que essa questão do horário, o pessoal entrando lá no grupo, e aí a gente vê, então assim, olha, a primeira data é tal data, vamos ver aqui quem que se interessa em começar a discussão do livro e tal, e aí tenta ver uma agenda
quando tem muita gente, assim, mesmo se alguns não puderem participar dessa concepção inicial, a gente já vai, com certeza, vai ter algumas pessoas para começar. E aí depois a gente vai, quem não participou na primeira ocasião, vem no segundo ou no terceiro, não sei quantos. Você tem esse calendário? Não sei se você já está tentando abrir ele aí. Pronto. Isso, que aí a gente já, você colocou os 2 primeiros, só 2? Esses 2 aí, pronto? Pronto, eu queria mais. Eu sou empolgado, né? Você sabe. Não, e eu também. Não, mas olha aqui como é que é porque são muitas emoções, mas eu trouxe para a gente conversar. Primeiro que vejam, eu dividi igualmente, para ninguém achar que eu puxei para um ou para outro. Eu pus 2 em leitura, 2 de praxis, 2 de pesquisa, 2 de encontros. Então, eu falei, aí eu me isento de... Mas é claro que depois eu queria tirar ali, colocar mais um, porque lembrei da lógica do capítulo. Mas eu falei, vamos deixar também o em leitura dizer, depois da organização dele, quanto tempo precisa. Lembra que vocês que fizeram isso lá. E aí a gente reordenaria o nosso cronograma. Eu queria dizer só que a gente acabou que nessa lógica, gente, mas aí a gente vai ter que aprender mesmo, assim, o em praxis ficou meio que devendo, assim, meio que sem dia para ele, ou sempre atropelava, não sei se o em pesquisa também precisa de 2 dias, enfim, eu acho que aí o em leitura, que já tem uma organização maior, como você diz, Rogério, poderia pensar e dizer, olha, não, nós vamos precisar de mais um dia, nós vamos precisar, e aí a gente reordena o calendário. Mas eu fiz igualmente divisão de 2, 2 e 2. E assim, pensando nesse calendário aí, eu até já tinha sinalizado naquele primeiro formulário, no dia 19, por exemplo, eu tenho um compromisso, então eu teria que já ficar na primeira remessa, que é essa do 5/3, que é o próximo encontro, né, daqui a 2 semanas. Então, semana que vem, necessariamente, o grupo que vai encabeçar esse em leitura, eu acho, sobre a questão da quantidade, eu achei o Pedagogia da Autonomia mais... Não que seja mais fácil necessariamente assim, mas ele tem umas divisões e umas discussões que talvez dê para discutir mesmo nesses 2 encontros. Não sei se necessariamente, igual Pedagogia do Oprimido tinha muita coisa mesmo, assim. Nesse, talvez a gente consiga fazer, e aí a gente precisa sentar enquanto grupo aí, os outros colegas, aí tem muita gente, eu queria até ver, tá tão de gente aqui no grupo, meu Deus. Aí a gente tem que se organizar, eu acho que o jeito mais prático é organizar pelo o grupo do WhatsApp, eu vou criar ali um daqueles Dudo, que não é Dudo não, tem um site a gente coloca datas possíveis, o pessoal vai voltando, a gente vê onde tem mais adesão, né, dias e horários. Não sei se o pessoal tem outras sugestões aí, mas já estou assim, né, prontificando para ficar nessa primeira remessa e justificando que no segundo encontro eu não consigo participar. Uma coisa que eu acho muito importante, Rogério, por isso acho importante a sua presença lá, porque a Alessandra também, que foi outras pessoas também que tiveram no em leitura, né, gente? A Silvia, a Clarice falando oi para vocês. Olá! A de uniforme desde ontem. Não, mamãe. Todo mundo viu. Isso aí é outro uniforme, ela pegou limpinho lá. Você viu, né? Não, mamãe, não é não, não é não. Gente, a ideia é o seguinte, desculpem aqui, mas eu acho que é importante ter gente que participou dos outros em leitura, junto com o grupo de quem está entrando agora no em leitura para isso, né, Rogério? Para dar essa história, né? Contar essa história de como foi, o que fez, até porque é um movimento que a gente tem feito que tem sido muito bem avaliado por nós mesmos. Então, acho fundamental se você puder fazer esse caminho aí de chamando as pessoas que estavam e ver, e aí ver quem tem é que Olana, Vinícius, tem muita gente aqui Lana, que já está nesse grupo. Vinícius, isso mesmo, eu que fui esquecendo todo mundo, tá vendo? Então, tudo bem? Podemos fazer assim? Esse grupo, então, se organiza aí pelo WhatsApp e vendo
as possibilidades aí, inclusive das datas. E aí, se querem mais, né? Acho importante. O Em Pesquisa também, então, ficou a Vani, Hilda, Leonardo, Mara e Sônia. Lembrando só do movimento que a gente fez o ano passado, né, gente? A gente fez uma leitura das cartas dos fóruns internacionais do Paulo Freire, assim, que eram fóruns que discutiam, eventos que discutiam esse Paulo Freire, eles tinham uma certa periodicidade. Nós pegamos 10 cartas dessas, que eram e que foram, a cada evento, eles publicavam uma carta, e a gente, a partir dessa carta, elegeu os princípios, elegeu como é que seria a nossa pesquisa a partir dessa referência ponto de partida, né, que seriam os princípios da pesquisa, os princípios de como faríamos, e a partir do grupo que a gente tinha, a gente tentou, assim, organizar em linhas de pesquisa. Apresentamos isso para o grupo maior, né, como grupo circulante, mas ponto, né, Sandra? Paramos por aí. Então, a Sandra levantou a mão, deixa eu ver se ela vai me ajudar. Está faltando eu e a Silvia. Isso, você e a Silvia colocaram no ano passado, mas o formulário desse ano, vocês não se colocaram aqui, não. Colocaram sim, eu coloquei. Então eu que não vi. E a Silvia também. Então aproveitem e façam essa conferência, gente, porque às vezes eu posso ter esquecido alguém aí também, né? Na hora do formulário. Então vou acrescentar aqui, tá, Sandra e Silvia? Que vocês estavam no ano passado, é importante, né, ter essas que também estavam, e a gente vai continuando. Eu acho que agora o grande desafio é a gente escrever. É escrever, né? Não tem jeito, nós temos que escrever o projeto, para apresentar o projeto nas agências financiadoras, nós temos que caminhar, né? Delineamos, e agora, acho que o grande desafio nosso aí na pesquisa seria esse. Alguma observação? Diga, Léo. Tem algum grupo do Em Pesquisa? Tem alguma organização aí? Sandra, Silvia, como é que tá? Eu quero depois ter um tempo para me localizar aí no que foi feito ano passado e ver como é que eu posso contribuir esse ano também. Beleza, temos. Todos os grupos circulantes têm um WhatsApp grupo, Então, aí, porque isso é o Gabriel que faz, mas eu falo para a gente colocar todo mundo que agora está, né, Silvia? Isso, se você já puder, acho que você é administradora também, já acrescento o Léo aí, mas depois eu vou fazer esse realinhamento, porque tem muita gente que não estava o ano passado e está esse, então a gente coloca as pessoas. É porque tem uns que já tem convite, igual o Rogério já criou aí, outros a gente ainda não tem. Léo, mas você está lá no nosso grupo, inclusive o grupo maior, né? A Ingrid, eu acho que não está no nosso grupo de WhatsApp, tá, Ingrid? Eu entrei agora nesse do Em Leitura. Tá. Que nós temos um do círculo total, todo mundo, e temos os grupos circulantes. Então, eu vou te colocar, tá? Se você puder fazer a gentileza de mandar seu celular para mim depois para o WhatsApp, que aí eu te coloco. Tá? O Rogério colocou aqui, eu vou entrar pelo link. Ah, joia, joia. Obrigada, Rogério, obrigada. E o Em Praxis ficou Débora, eu vi que a Débora entrou e ela tinha justificado, mas eu vi que deu uma entradinha. Carlos também chegou. Ei, Débora, tá aí mesmo. Ei, Carlos. Bem-vindo também. Vi que você entrou. Débora, Slider e a Emilene, que estão no Em Praxis. Aqui talvez a gente vá precisar fortalecer, mas enfim, aí a gente também vai conversando sobre isso. O Em Praxis é um movimento que, como eu já disse, a gente está configurando, né,
existência no grupo, até para a gente se conhecer, esse movimento que a Dani falou, que nos grupos menores foi mais possível, porque é um grupo menor, no círculo, o Em Praxis tem um pouco esta função também, de trazer o movimento de cada um, o que faz, como é que... onde que o seu cotidiano profissional se cruza com o Paulo Freire, né? A pergunta é um pouco essa no Em Praxis, assim, o que é que fez esse movimento de buscar a vinda aqui. Então, eu vou falar, Débora, mas aí se você quiser também, no ano passado, no curso, né, Dani, a gente teve a oportunidade de aprender tanto com a Débora, assim, a Débora... e a gente não tinha esse conhecimento do que a Débora fazia. Débora compartilhou conosco no Círculo um livro dela, nós aprendemos a fazer tinta natural com a Débora, nós aprendemos, enfim, um tanto de coisas desses princípios que muitas vezes a gente tem falado aqui, né, de como é que a gente lida com a natureza, com os povos indígenas, com a nossa história, com a nossa cultura, com a nossa identidade. Então, foi um movimento mesmo muito legal. E que eu quero que a gente tenha oportunidade no Em Praxis de que todo mundo vivencie isso, que cada um de nós faz, o que cada um de nós o que cada um de nós vive no seu cotidiano profissional, que se cruzam com a perspectiva de estar aqui no círculo. Então, essa é a ideia do Em Praxis, estamos com 3, quem quiser, porque eu quis fazer um pouco a descrição desses momentos, até para retomar, para relembrar, né? E aí as pessoas também, se quiserem agora se realinhar, é só falar lá, que não é também foi para um grupo, viu que não deu, por exemplo, agora que o Em Leitura vai se organizar, viu que não deu lá, se realinha, vê onde outro lugar pode também estar, né? E a gente vai construindo aí esta... que eu estou chamando de metodologia do círculo, né, gente? Porque a gente foi criando esses lugares por essa necessidade. Agora cria-se também essa, que a gente ainda não viu, mas podemos pensar a partir dos momentos já criados, da gente ver um filme, da gente ler um livro, outro que não seja Paulo Freire, né? Essa coisa de produzir algo artisticamente, que também traga outras linguagens, que foi o que surgiu nas sugestões de vocês. Então, também temos esse desafio para pensar aí como é que a gente pode fazer. A Letícia está aí? Eu vi que ela caiu, Letícia, mas você voltou. Ah, está aí. Letícia, eu também tinha pedido para você fazer a leitura da sua poesia. Dá para você fazer agora para nós? Posso sim, Pro. Só a minha internet que tá meio ruimzinha. Aí eu não vou ligar a câmera, tá? Porque senão eu caio de novo. Mas eu já posso fazer, então? Tá bom. O poema que eu tinha escolhido, gente, é Bom Dia, né, para todo mundo, primeiramente. É Mãos Dadas, do Carlos Drummond de Andrade. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Eu não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Muito obrigada, Letícia. A Letícia não falou, mas eu vou dizer que a Letícia, ela é uma co-orientanda, né? Assim, eu oriento junto com uma colega do Instituto de Geografia, e a Letícia inventou um termo que eu gosto muito, que é a geografia para a liberdade. Ela tem feito uma análise dos documentos da ESEBA,
da geografia para a educação de jovens e adultos. Então, eu considero que esse também é uma parte, né, Letícia, do movimento do próprio círculo, né, o quanto que ele também foi importante para as nossas reflexões e para a sua elaboração aí da dissertação, que brevemente teremos a defesa da Letícia, e a gente vai comunicar aqui também no grupo, e acho que tantas outras, né, que vão acontecer também ao longo aí desse 2022. Muito obrigada, Letícia. E a ideia de hoje era mesmo a gente... Não consegui entender, Letícia, se você falou. Não? Que a gente pudesse, então, fazer esse movimento do planejamento, né, gente? E acho que talvez aí a gente pudesse também, como a gente tem feito, né, e aí eu vou retomar lá o nosso quem somos e a gente compartilhar. O Padlet, eu acho que ainda é uma estratégia que eu tenho gostado muito, porque fica na história, né? Nós temos o nosso quem somos e eu visito e revisito, a hora que eu esqueço, por exemplo, da onde que é a Débora, às vezes eu confundo o lugar da Débora e da Marília, aí eu vou lá no Quem Somos para lembrar, para nos ambientar ali também de quem esquece um detalhe ou outro, e a gente acho que tem esse movimento aí importante para a gente ter de auxílio, né, de retomada, lembranças, quem sabe aí. E eu pensei da gente fazer um para esse 2022. Como é um 2022 que eu estou com muita esperança nele, né? Estou com muita esperança que a gente tire o Bolsonaro do poder. Estou com muita esperança que a gente possa voltar a sonhar com algumas coisas, porque eu acho que hoje está tão difícil da gente pensar em alguma coisa quando a gente tem um governo desse tão... Como a Carol falou, um desgoverno, né, que aí cada dia é uma notícia, cada dia é um descalabro, na verdade, né, porque não é uma notícia, a de ontem, não sei se vocês viram, mas eu cheguei a postar que o Daniel Cara, lá da campanha nacional pelo direito à educação, ele postou que 11 advogados do Ministério da Educação pediram para sair por conflito entre o direito público e privado. Quer dizer, nós estamos vivendo algumas coisas assim que isso daí, em outros tempos, era motivo assim de uma revolta mesmo, né? E a gente parece que, por tanto de coisas que temos vivido e passado, nos imobiliza e a gente não tem condição de lidar com isso tudo, com tanta coisa, com tanta notícia diária que nos tira Não, e é tão surreal, né? Porque não é só no Ministério Público. Eles eram os advogados que representavam o MEC, né? Que eles foram indicados pela Procuradoria-Geral para representar o MEC, né? E é surreal, assim. E é naquilo que a gente mais tem que defender hoje, né? Que é o espaço público, que são as instituições públicas, que são as instituições históricas, é isso que está sendo. Eu tenho insistido, acho que já falei isso aqui com vocês, assim, eu tenho concordado com a Djamila Ribeiro, assim, nós estamos vivendo um momento que ou nós somos pela civilização ou nós somos pela barbárie, assim, tem que tomar uma decisão, porque não dá, essas coisas estão num nível e num ponto, e eu não acho que vai ser a solução dos problemas, mas eu acho que um caminho para que a gente possa pelo menos voltar, né, a não ter tantos retrocessos é a retirada do Bolsonaro da presidência da República. Eu também sei, já li que lá nos Estados Unidos eles têm vivido ainda muitas coisas, mesmo com a saída do Trump, assim, em relação a essa, né, que aí eu comparo os dois, mas ao mesmo tempo a gente, é o que podemos sonhar nesse instante, que 2022 é para isso. Então, eu acho que nós também no círculo, até por coerência aos princípios freirianos, também temos que nos posicionar, né? Sempre nos posicionamos claramente em relação a isso, nós temos um lado, nós temos um projeto de sociedade, nós temos mesmo uma clareza do que é que
esperançamos, sonhamos, e esse não é o projeto de sociedade que a gente acredita, que a gente defende, que a gente vai lutar para a sua existência. Então, pensando nisso, pensando inclusive nessas ações que a gente, lá, né, nas sugestões que vocês deram, fazer roda, acho que a gente vai criar essas ideias. Como é que nós vamos resistir, então? Como é que nós vamos nos posicionar? Como é que nós vamos fazer com que o círculo também contribua para isso, né? Que nós podemos criar, assim, no sentido de dizer, olha, sociedade, pessoas do meu entorno, pessoas que têm alguma relação conosco. O círculo acredita que o seu voto é fundamental. Como o Léo colocou aí, já fizeram a sua... A primeira pergunta é essa. Já fizeram a sua... Como é que chama? Atualização do círculo? Regularização. Regularização. Regularizaram o título de eleitor. É até abril, hein, gente? É até 4 de abril, exatamente. Então, temos que fazer isso, né? Enfim, eu tô jogando isso porque acho que é uma coisa que isso vai estar no nosso cenário, vai estar na nossa pauta, vai estar na nossa discussão, porque não sei a sensação que vocês têm, mas a sensação que eu tenho quando eu lembro de 2018 é assim, ai, se eu tivesse feito mais isso, ai, se eu tivesse feito mais aquilo. Então, talvez aqui a gente possa pensar juntos como que a gente também pode contribuir para essa mudança que a gente quer que aconteça em 2022. E aí eu fiz esse Padlet só para a gente registrar lá, para ter um registro, gente, até dessa esperança nossa, né, dessa criação, dessa possibilidade que há, por mais difícil que seja o cenário, mas que a gente possa também aí esperançar em 2022 com essa mudança em relação ao governo federal. Então, coloquei aí, quem quiser pelo código ou pelo... vou colocar o link aqui no chat também para vocês, que aí entrar lá, eu sugeriria que a gente fizesse neste instante, assim, enquanto vocês vão falar também, para a gente... para eu colocar no chat, eu tenho que tirar daqui. Então, fiquem à vontade. Para dizer aí o que pensam, o que acham, como que... Estou vendo que a Andréia aqui falou que tinha que sair, né? Já vi. Ok. Obrigada, Andréia. Leonardo, Léo, você levantou a... Gente, só para os uberlandenses, coleguinhas aqui, não esquecerem que não é só o federal que a gente tem que preocupar, né? A gente não pode esquecer que o projeto anti-vaxxer foi aprovado porque o coronel não queria uma CPI aqui para investigar o que ele fez com o dinheiro do Fundeb, né? Que ele não repassou. Quem é professor do estado no município aqui sabe que os professores estaduais receberam o Fundeb menos do que deveriam, mas receberam com a lei. E aqui o nosso coronel embolsou a grana das escolas e não repassou o Fundeb para os profissionais de educação, né? E não tivemos apoio de nenhum vereador. Se poucos vereadores foram a favor. E em homenagem ao finado Charles, né? Ele aprovou a lei anti-vaxxer dele, apesar de ter morrido de Covid, um caso emblemático aqui de Uberlândia. Então, lembrem também de cobrar. Outra coisa muito importante para quem é da região, vocês estão preocupados com o alagamento da Rondon, eles estão querendo fazer o córrego Mogi, que é aquele córrego que tem ali perto do MC, ali naquela região. Tem um dos grandes remanescentes de mata aqui, que é um córrego também. Estão querendo lotear para fazer um condomínio. A gente já sabe aqui que se a gente loteia córrego, a gente bota ele embaixo da terra, vira deslizamento, enchente, né? Então, fiquem espertos com isso, tá? Tendo uma discussão boa aí no legislativo. Quem puder fazer pressão depois, pressione aí o vereador que apoiou ou não, porque a gente não pode esquecer que, apesar do Bolsonaro ser a figura bufônica e falar todas as merdas, a gente tem aqui o coronel que ele não só não fala, mas ele coloca em prática todas as merdas, né? Então, lembrem daquela matéria da Piauí que Uberlândia ela teve uma taxa de mortalidade, letalidade pelo coronavírus maior que a média do Brasil. A gente simplesmente colocou todas as práticas do bolsonarismo aqui em funcionamento sem muito alarde.
Lembrem disso, povo. Bora esperançar para tirar o coronel também, botar outra pessoa aí, qualquer que seja, mas que aqui tá osso. Tá osso. Porque eu ainda fui pensar no nosso governador também, né? Que a gente falou um pouco assim das ações, quer dizer, eu acho que diferentes lugares, mas nós não tá difícil de achar mesmo, né? Onde é que está brotando ou tendo brecha para experiências que a gente possa começar a acreditar, assim, não sei. Talvez eu não quero deixar essa ideia, o eletrosema, mas realmente, por quê? O que é que me deixa, talvez, assim, mais impactada? É o que é que o próprio bolsonarismo planta, né, gente? Que aí a gente vê do nosso lado, nas nossas instituições, né, pessoas que agora começam a se posicionar em relação a determinados aspectos, que é aquilo que a gente sempre conversou aqui, né, assim, direito, e direito não é negociável, né? Por isso que eu gosto da ideia da barbárie mesmo. Isso não é negociável. Direito, respeito, humanidade, isso não está para ser negociado. Então, quando fere isso, é que é difícil mesmo da gente pensar, né, na possibilidade do diálogo. Aí tem que ser mesmo, eu acho que é nessa ideia nossa de transformação, de mudança, né? E é o que se espera, tanto pensando na microunidade dos municípios, quanto na situação maior, né? Mais alguém? Eu queria só ainda fazer uma observação, quem quiser também levanta a mãozinha aí que eu paro imediatamente, mas é da fala do Rogério, assim, vocês viram que eu perguntei quem poderia nesses dias, porque eu e o Gabriel fizemos primeiro, porque o Léo a gente ainda não tinha encontrado, mas fizemos primeiro a localização dos sábados com o município aqui, né, que não tem jeito de a gente saber de todos, e aí fizemos a proposta. Aí, eu vi, e a Sônia acho que falou muito isso, assim, que tem um choque com o Estado, né? Porque aí a gente não conseguiu fazer esse calendário, até porque parece que a Sônia tinha me falado que ainda não tinha o calendário do Estado, quando ela me falou isso também. Então, eu sei que vai ter momentos em que a gente não vai conseguir participar, né, Carlos? Muita coisa das atividades, de quem está fazendo outras tantas. Então, eu sei que tem dias que não vai dar. É claro que a tentativa é que a gente possa participar o máximo de sábados possíveis, né? Mas eu sei que vai ter vezes em que não vai ser possível alguém participar, que é uma coisa que eu deixei para o segundo semestre. Veja se vocês vão concordar comigo. Eu deixei este semestre ainda do jeito que a gente caminhava, sábado. Vocês viram que teve uma sugestão de pensar no dia à noite. Deixei no sábado, no horário que a gente já tinha combinado na avaliação que a gente fez no final de 2021. Deixei desse jeito. Agora, no meio do semestre, aí a gente avalia de novo e vê se a gente permanecerá assim, certo? A gente vai avaliando isso de tempos em tempos, tá? Para ver se a gente... Porque senão a gente acabou de fazer em 2021 e já mudar agora no início de 2022, então a gente anda 2022 assim no primeiro semestre, e em julho, como a gente habitualmente faz, aí a gente faz uma nova avaliação e um novo planejamento. Certo? Mais alguma observação? Dicas? Já estão conseguindo entrar no Padlet aí? Conseguiram? Então vamos, olha, 11 horas, só li agora às 11 horas, parece que eu cronometrei. Nem se eu tivesse ensaiado, não tinha sido assim, com essa pontualidade britânica. Mas é isso, a gente realmente tenta encerrar às 11, tem dia do Em Leitura, né, Rogério e todos aqui, Mônica, Carlos, às vezes a gente avança um pouquinho, especialmente por conta das discussões, às vezes a gente vai um pouquinho mais,
mas a gente tem tentado preservar os horários, até porque sabemos dos compromissos inúmeros que cada uma aqui tem. Então, eu quero mais uma vez agradecer todas. Eu gostei muito dessa ideia da poesia, depois eu quero ouvir vocês também, mas eu gostei de ouvir, eu gostei de parar um pouquinho e ouvir vocês, assim, nesse sentido, porque é claro, não sou eu que vou ficar falando agora, são os grupos que caminham, mas eu gostei. Depois a gente conversa para ver o que vocês acharam, que aí a gente pode fazer isso, né? Ter outras pessoas que chegam com as suas poesias e falam. Eu gosto. E me fez bem também. Então, a gente ouve sobre isso. Eu desejo um bom retorno para a gente. Eu, mais uma vez, insisto que vocês são muito importantes para sonhos, projetos, cada uma. É muito bom ter vocês aqui, muito bom recomeçar com vocês. Aí vou pedir para quem não abriu a câmera, se puder abrir para a gente tirar uma foto. Dizer que vocês estão aí nas minhas esperanças 2022. Continuarmos e estarmos juntos já é para mim um grande passo no sentido da existência e resistência. X? Aí. Deu. Muito obrigada. Um beijo. Até o próximo sábado, então, que já vamos ter em leitura, gente. Então. É sábado que vem, não. O outro, né, gente? Peraí. 15 dias. O que é isso? Calma, que senão não dá tempo, não. Vamos devagar, que são de bar.